Se você não tem um espaço seguro, se você não tem um local de segurança, como que você espera que você possa expressar a sua autenticidade? Oi, senhoras! Esse é o Ressignificando o Afeto, um podcast para a gente falar das nossas emoções, das relações e tudo aquilo que a gente sente. Afinal, sentir também é um jeito bonito da gente existir. E eu sou Vanessa Pérola e eu queria trocar duas palavras com você sobre autenticidade de uma forma leve e espontânea para que a gente compreenda porque muitas vezes não conseguimos ser a gente mesma dentro de ambientes ou em contextos ou com pessoas que não nos permitem isso. Esses dias eu estava conversando com um paciente sobre autenticidade, sobre por que ele tinha tanta dificuldade em se encontrar em alguns lugares e ser ele mesmo. Ele se definia como alguém muito criativo, inteligente, cheio de ideias, mas que em algum momento ele se sentia limitado ou cerceado ali pela vida que ele levava e ele não conseguia expressar tudo isso. E aí eu falei com ele, você não consegue se expressar e ser você mesmo porque esse espaço ele te limita. E aí a gente precisa falar de vínculos seguros, a necessidade que eu já falei aqui, né, no nosso podcast, e que você pode encontrar esse episódio procurando um pouquinho mais, se eu não me engano é o 51, 52, mas o nome é Vínculos Seguros. Você vai entender melhor o que é essa necessidade, porque precisamos tanto ter essa necessidade atendida ainda na infância. Muitas pessoas sempre me relatam que têm dificuldade de serem elas mesmas. Eu mesma já tive essa dificuldade e a gente precisa entender por que isso acontece. Se na sua infância você não teve um ambiente, um lar, né, cuidadores que te impulsionava para que você pudesse de alguma forma se expressar e expressar quem você era, né, a sua forma de ser de um jeito leve, espontâneo e livre, você com certeza cresceu sendo um adulto que vai ter muita dificuldade de lidar com ser você mesmo para algumas pessoas. Então, quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando sobre espaços seguros que possam nos proporcionar isso. Quando a gente tem um espaço seguro, fica mais fácil a gente ser a gente mesma e transitar entre eles sem ter o medo de que aquela esquisitice possa de alguma forma incomodar as pessoas. Eu converso com várias pessoas e elas sempre me trazem que de vez em quando elas têm um personagem, sabe? Que elas não conseguem ser verdadeiras com todas as pessoas e em todos os ambientes. Isso acontece primeiro porque a gente tem alguns modos. Esses modos na terapia do esquema são formas da nossa personalidade se manifestar. A Vanessa psicóloga é uma pessoa, né? Ela tem uma persona. A Vanessa esposa, eu já ia falar marida. A Vanessa esposa tem outra personalidade, a Vanessa podcast, ela tem outra personalidade. Não personalidade de que, tipo, a gente é fragmentado e cada hora a gente é uma pessoa. São formas de ser e de agir. Quando a gente fala sobre esses modos, a gente está dizendo assim, olha, você tem várias personalidades. No senso comum, como as pessoas dizem, você é bipolar, toda hora tá de um jeito. Não é isso. Temos maneiras de nos comportar em determinados ambientes. Em alguns ambientes, vamos ter uma predisposição maior a fingir que somos alguém ou que gostamos de determinada coisa, quando na verdade não gostamos. Vamos fingir as nossas manias, né? Vamos esconder as nossas manias, fingir que gostamos de determinadas coisas, quando na verdade não gostamos. E tudo isso porque às vezes temos medo da retaliação, temos medo do que é que o outro vai esperar. Então, por exemplo, eu vou abrir meu Instagram e eu vou criar uma persona de que tudo é incrível, de que eu dou conta. Porque temos muito medo e às vezes dificuldade de expor quem a gente é. Porque expor quem a gente é leva a gente para um lugar de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, muitas vezes, ela vai nos assustar. A vulnerabilidade é aquilo que vai jogar pra gente todos os nossos defeitos, mas também todas as nossas qualidades. A vulnerabilidade nos coloca na arena da vida. E aí, nos colocar na arena da vida, nos coloca também ao alcance de recebermos crítica, nos coloca no lugar de não sermos aceitos muitas vezes, né? Às vezes, se eu mostrar muito como eu sou, as pessoas não vão gostar e elas não vão se aproximar.
E a gente vive muito no mundo da internet, onde as pessoas dizem que você tem que se mostrar um pouco mais, porque é isso que faz com que as pessoas se aproximem de você. Mas a gente sabe que na internet as pessoas elas não se mostram verdadeiramente, elas não se permitem ser elas verdadeiramente, porque muitas vezes elas não estão abertas para críticas e também ninguém quer ficar recebendo crítica o tempo inteiro de pessoas que às vezes nem conhecem você tão a fundo e vai ficar ali falando da sua vida por um curto espaço de tempo que você mostrou. Mas, quando a gente vai para os ambientes que a gente transita com as pessoas que nos conhecem, com as pessoas que fazem parte do nosso ciclo, seja no trabalho, na escola, seja na faculdade, em qualquer lugar que você estiver, na família, a gente também tem medo, muitas vezes, de se mostrar quem a gente é, falar sobre os nossos pensamentos, deixar que as pessoas percebam que a gente gosta de K-pop, que a gente gosta de uma diva pop. A gente tem muito isso, né? E principalmente mulheres. As mulheres, elas são muito cerceadas, elas são muito limitadas e muito ridicularizadas quando elas falam dos seus hobbies, quando elas falam dos seus gostos, né? E os homens não são ridicularizados quando eles falam dos times deles, né? Da paixão que eles têm pelos times, mas as mulheres são. Então, quando a gente faz esse recorte de gênero, a gente entende que muitas vezes o lugar que a gente está também nos limita a nossa autenticidade. Limita a gente dizer que a gente, sei lá, gosta de rosa. Eu tinha um namorado que me dizia que eu não podia gostar de rosa. Na época eu tinha 17 anos. E ele já me dizia que gostar de rosa era coisa de menininha. Era coisa de meninas que não eram maduras. E eu peguei uma aversão por rosa. Até hoje eu não gosto de roupa ou de qualquer outra coisa rosa, porque na minha cabeça fica, é coisa de menininha. Lógico que eu já meio que ressignifiquei essa ideia, eu não penso mais isso, eu acho incrível mulheres que usam rosa, eu acho muito massa, mas eu não consigo usar porque eu acabei pegando um rancinho ali da cor. Mas por causa disso, né? Eu não tinha um espaço para ser segura. Aí eu mudei pra cor lilás, ele ainda continuou dizendo que lilás era próximo do rosa. E aí eu fui mudando, até que eu fui pegar uma cor que era mais madura. Uma coisa que não existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é uma cor que vai definir a sua maturidade, não é uma cor que vai definir se você é isso, se você é aquilo. Mas muitas vezes somos limitadas, então voltamos e recolhemos a nossa autenticidade. Temos esse lugar onde podemos ser a gente mesma e falar das coisas que a gente fala e gostar das coisas que a gente gosta, sem que a gente seja criticado por isso. Então, se você cresceu em um lar, em um ambiente com cuidadores, com pessoas que de alguma forma te limitava, de alguma forma não deixava com que você se expressasse, né? Que você fosse você mesma, vestisse o que você queria, né? Que você brincasse com o brinquedo que você queria, muitas vezes você vai entrar nesse lugar de querer buscar a orientação para o outro. O que é essa orientação para o outro? Atender as demandas, atender os desejos que o outro vai colocar sobre você, em detrimento das suas próprias necessidades. Então, se você teve que, durante toda a tua vida, se expressar de acordo com o que as pessoas exigiam, você vai ter dificuldade de se encontrar e de ser você nesses espaços. É muito difícil não termos esse lugar onde a gente possa expressar as nossas necessidades e ser acolhidos por isso, né? E a psicologia explica isso de uma forma muito clara. Sem que você tenha um lugar seguro, você não consegue ser autêntico. É muito incrível como a nossa mente funciona. Se eu não tenho esse lugar de segurança, esse lugar onde eu possa ser quem eu sou sem medo, automaticamente o nosso cérebro vai nos trazer para um lugar de adaptação. Toda autenticidade, toda criatividade vai ser retirada e entra a adaptação. O desejo de ser pertencente. Querendo ou não, somos seres humanos e nascemos para pertencer. Nascemos para estar junto, para estar envolvido com outras pessoas. E quando a gente não pode ser a gente porque parece muito estranho, automaticamente saímos do lugar da autenticidade e entramos no lugar da adaptação. Então, todas as vezes em que você pensa em ser você e alguém te repele por isso, você está indo para um lugar de adaptação. E esse lugar de adaptação nada mais é do que o teu sistema nervoso tentando te proteger do que possa acontecer, das possíveis ameaças. Quando eu era
adolescente, lá pelos meus 12, 13 anos, uma turma, né, decidiu ser roqueira. Até já falei sobre isso aqui. E eles usavam aqueles negócios aqui no braço que espetava, ouviam Sepultura, essas bandas de rock que eu não entendo nada e que pra mim era um barulho. Não que seja, tá? Naquela época era assim que eu entendia. E aí eu comecei também não, eu gosto disso. Eu comecei a suprimir a minha autenticidade de ser uma pessoa que gostava de pagode, de ser uma pessoa que gostava de pagodinho, de exalta samba, que gostava de quê? De um reggae. Eu adorava reggae, amava. Mas eu queria pertencer àquele grupo, à minha amiga, aos caras aos meninos com quem ela ficava. Eu queria fazer parte. Então eu fui me adaptando. Toda a minha autenticidade foi sendo retirada e eu fui sendo inserida e colocada no meio de uma adaptação. E essa adaptação era só para que eu não sofresse retaliação. Já tinha toda a questão do bullying, do racismo que eu sofria na infância, por ser uma menina negra, do cabelo cacheado. Então, eles já, né, não me aceitavam totalmente, sem aspas, né? Eles já não me aceitavam totalmente. E se eu falasse, talvez, ali que eu não queria escutar rock, que eu queria escutar um reggae, que eu queria escutar um pagode, talvez eu fosse ainda mais excluída. Então, você percebe? A autenticidade é retirada e automaticamente entra a necessidade de adaptação, de se adaptar ao meio, de criar um personagem, de criar uma forma de existir para que você não se sinta não pertencente, porque não tem nenhuma... é muito ruim, na verdade, né? Eu ia dizer que não tem nada pior, mas tem coisas piores. Mas é muito ruim você não se sentir pertencente naquele grupo. E não significa que você deveria continuar naquele grupo. Mas eu era uma adolescente, 13 anos. O que é que 13 anos vai fazer? Vai procurar outros amigos? Vai ter esse entendimento? Não. E a gente vai se adaptando. O problema é que a gente é adulta e também continua limitando a nossa autenticidade para que a gente possa se adaptar aos lugares, às pessoas que muitas vezes não estão nos fazendo bem. Estão simplesmente não nos permitindo ser. E muitas vezes a gente não cria, a gente não consegue realmente colocar os nossos projetos para frente porque estamos esperando ficar igual a, sei lá, fulana de tal, alguém que a gente admira muito. E a gente vai perdendo a nossa autenticidade. Durante muitos anos, a minha autenticidade foi perdida, porque eu passei a vida me comparando com pessoas. Eu nunca me comparava na questão de corpo, beleza. Isso não era uma questão para mim. Mas eu sempre me comparei muito em ser inteligente. A inteligência me fascina, né? Pessoas inteligentes me fascinam, pessoas criativas me fascinam. E quando eu penso nisso, né, que eu ficava olhando os vídeos, como fazer, eu ficava tentando falar do jeito que as pessoas falavam nos vídeos. Eu acho que tem as estratégias de marketing que você utiliza para você poder sei lá, alcançar mais pessoas, mas tem muita coisa que as pessoas acabam se perdendo na autenticidade e imitando. Então a gente vai rolando o feed do Instagram e a gente vai vendo muito isso, muita repetição de outras pessoas. É muito difícil a gente encontrar um conteúdo de pessoas que sejam autênticas e que, de fato, entreguem uma coisa que são delas, né? E aí, quando essas pessoas aparecem, a gente se conecta muito rápido, porque é isso que a gente está desejando, é isso que a gente quer. Então, muitas vezes, perdemos tempo, né, nos comparando com outras pessoas, nos comparando com o que as outras pessoas estão fazendo e deixando de lado a nossa autenticidade. Eu nunca me esqueço do dia que a minha psicóloga virou para mim e falou assim: Van, mas fulano, todo mundo já conhece, todo mundo já viu. As pessoas estão ansiosas para saber quem é a Vanessa, com a sua autenticidade, com as suas excentricidades, com os seus defeitos, né? E é por isso que eu tô aqui, ó, gravando para vocês hoje, sem maquiagem, com olheira, porque se eu não fosse gravar dessa forma, eu não ia gravar de jeito nenhum, porque eu ia ficar querendo utilizar maquiagem, sendo que no dia a dia eu não uso maquiagem, né? Então, e todas as vezes que eu tento fazer uma maquiagem, sai uma coisa ridícula, sai uma coisa... Sabe? Tipo, não rola. Então, a autenticidade também é a gente bancar, né, os nossos defeitos, tá? Eu tenho olheira, né? Minha pele é boa, mas assim, eu tenho essa olheira. E aí, vai fazer o quê?
Autenticidade é a gente bancar quem a gente é sem medo do que as pessoas vão falar. Porque não dá pra gente se dissociar de quem a gente é para ser outra pessoa, porque não funciona. A gente só se conecta, a gente só se vincula quando tem autenticidade, quando tem vulnerabilidade. Sem isso, a gente não consegue ir muito longe. Então, vai estar sempre parecendo que está errado. Então, todas as vezes que eu ligava a câmera para falar, para gravar, todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa muito parecido com o que os outros estavam fazendo, sempre dava errado, porque não era eu. Não era o meu lugar de autenticidade. E a gente só consegue ser autêntico num lugar seguro porque as pessoas que nos fornecem segurança nos apontam para isso. E o meu marido, ele é essa pessoa de um lugar seguro. As minhas amigas são esse espaço seguro. Eu tenho ainda muita segurança de usar short por causa das minhas pernas, né? Eu não sei se é lipidema, se é celulite. Cada pessoa, cada profissional diz uma coisa. Mas eu ainda, né, adquiri essa insegurança em usar o short. E eu percebo que quando eu uso, é porque o meu marido está me incentivando a fazer isso. É porque Davi está me incentivando a botar um short e a usar e dizer, você quer, você está se sentindo confortável, né? Então dane-se as outras pessoas. Esse é o espaço seguro, né? O Freud disse uma coisa que como são seguras as pessoas que sabem que são amadas, né? Como são seguras de si as pessoas que são amadas. Alguma coisa assim. Eu vou deixar na legenda desse vídeo qual foi a frase. Mas é exatamente isso. Pessoas que sabem que são amadas, pessoas que sabem que tem um lugar seguro, elas conseguem ser autênticas, elas conseguem destilar quem elas são, sem o medo de não serem aceitas. Elas não estão ansiando pela validação dos outros, porque ela tem esse lugar. Então ela consegue ligar a câmera, ela consegue ir pra academia, ela consegue montar o seu projeto, ela consegue fazer o que ela quiser. E a gente precisa ter essas redes de apoio. E aí eu quero perguntar para você, você acha que você tem essas redes de apoio? Não só rede de apoio para te incentivar, mas você tem um lugar seguro? Porque na infância, essa necessidade ela precisaria ter acontecido, porque quando os teus cuidadores te lançavam, vai lá, você quer fazer balé? Vai, faz balé, né? Vai lá, faz balé. E aí você não conseguiu, não deu certo, eles, né, te recebem de volta, não te criticando e dizendo, nossa, você é ruim nisso, mas dizendo, olha, tem outras formas de você fazer isso? É exatamente isso que você quer fazer? Como é o teu jeito de fazer isso? Existe um acolhimento e uma validação. Então, sem segurança, sem que a gente tenha esse lugar seguro e essas pessoas a quem a gente possa se agarrar, não funciona, não dá certo, né? A autenticidade, ela requer segurança, porque eu tô dizendo, eu tô me mostrando para você, eu tô me mostrando, né, tudo que eu sou, ou parte de quem eu sou, e eu preciso que você aceite. Né? Então, até quando a gente cria uma comunidade, né? A comunidade que eu quero criar aqui no Spotify, que eu quero criar no Instagram, no YouTube, né? Mais pra frente, eu quero criar uma comunidade onde as pessoas elas possam se mostrar pra mim sem medo de que eu julgue, sem medo de que eu estabeleça algum senso de valor. Todas as pessoas que me procuram, eu tento responder o máximo, dar atenção. Talvez se um dia eu crescer, se um dia não, quando eu crescer, meu podcast crescer, talvez fique mais difícil dar atenção, mas eu quero que no encontro essas pessoas, ao se encontrar comigo, elas entendam que aqui é um espaço seguro para a gente poder falar sobre tudo. Eu quero criar uma comunidade onde a gente se sinta segura para falar e onde a gente entenda que, ok, aqui eu consigo ser eu mesma. Aqui eu consigo mudar. Aqui eu consigo sustentar as mudanças. Muitas vezes a gente pensa que ser a gente mesmo é manter uma versão nossa que vai durar para sempre. Não, né? E quando a gente tem esses espaços seguros, é dizer assim, olha, eu mudei, eu não sou mais isso. E a pessoa olhar pra gente e falar, tudo bem, eu tô pronta para conhecer a tua próxima versão. Foi quando eu comecei a entender que eu preciso ser leal a mim. E ser leal a mim envolve ser leal a quem eu sou, a quem eu quero ser, aos meus valores. E tudo isso não é fácil se a gente não tem um lugar seguro. E não é fácil se a gente não tem um lugar que nos ampare.
quanto mais honesta e verdadeira a gente puder ser com a gente, melhor. Mas também, quanto mais a gente puder perceber quem são essas pessoas, né? O livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, fala exatamente isso. A nossa vulnerabilidade não é para todo mundo. A nossa autenticidade não é para todo mundo. Mas é importante que a gente reconheça no caminho quem são essas pessoas. Eu tive uma dificuldade de abrir a minha vulnerabilidade, mesmo quando eu percebia já ali que eu tinha um lugar seguro. Eu tenho um grupo de amigas que posso contar sempre, mas mesmo assim eu demorei muito tempo para entender que ali era o meu lugar de segurança e que eu poderia ser eu mesma. Então, sempre performando até com elas. Muitas vezes temos esses espaços seguros e não reconhecemos. Então, precisamos começar a reconhecer esses lugares. Precisamos começar a reconhecer o que esses espaços fazem com a gente, como eles nos permitem, como eles nos incentivam a ser nós mesmas. Precisamos criar esses espaços se eles não existem. Abandonar algumas relações. Eu acho que é importante falar sobre isso aqui. Porque muitas vezes, quando a gente quiser ser autêntica, a gente vai precisar abandonar alguns lugares, a gente vai precisar abandonar algumas pessoas para que a gente não possa se sentir limitada. Mas que também não é fácil. Não é fácil. Mas se você não tiver esse lugar seguro, é muito difícil que a sua autenticidade ou que a sua criatividade ela possa exalar de forma mais honesta, crua e livre possível. E aí eu queria te convidar para mudar a pergunta que você faz. Talvez você não deva se perguntar, por que eu não consigo ser autêntica? Mas talvez você tenha que se perguntar, em quais lugares eu não consigo ser autêntica? Porque aí já é um movimento de um autoconhecimento, né? Para tu entender de fato onde que tu pode ou não ser autêntica, né? O que é que tu pode ou não falar com as pessoas com quem tu anda. Se eles te dão liberdade para você ser quem você é ou se eles apenas te limitam, né? Não há nada mais triste do que estarmos em lugares onde não nos sintamos seguras para que a gente possa só ser a gente. E é isso que eu desejo pra você. E aí, por isso que eu queria te pedir, né? Se tu ainda não segue o meu podcast, segue aqui, né, no Spotify, segue, dá 5 estrelas. Eu queria pedir também que você compartilhasse com uma amiga, traz mais gente para nossa comunidade. Vamos fazer uma comunidade muito grande, bonita, uma comunidade de pessoas que são autênticas e que permitem a você mesma ser autênticas, né? Que se permitem ser autênticas. Eu quero muito fazer parte dessa comunidade com você. Se compartilhar no Instagram, me marca, Vanessa Lacerda Psi ou Ressignificando Afetos, _. Eu vou repostar você. E se você, né, achou alguma coisa interessante do que eu falei, comenta aqui embaixo. E se você assistiu até o finalzinho, por favor, coloca o livro aqui. A indicação de livro desse podcast é o A Coragem de Ser Imperfeito. Não tem outro livro que fale mais de autenticidade. Pode até ter outros assim, mas eu amo muito esse livro. Ele tá até por aqui. Ah, não tá por aqui não. Acho que eu botei ele pra lá. Não, tá aqui. Ele tá aqui. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E ele é incrível, né? E eu amo. E já deixo aqui a minha recomendação pra você, tá? Leia esse livro. Extraia todo o conhecimento dele. O negócio travou aqui. Extraia todo o conhecimento dele e depois me conta. E se você já leu, conta aqui também. Deixa um emoji de livro, tá? Um beijo, até o próximo episódio.